Olá, pessoal. Vamos continuar aqui. Eu tive que partir outra aula porque ficou muito grande. Então, acho que eu me empolguei na quantidade de exercícios. Então, vamos lá, vamos continuar, né? Ao assistir a uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Lembrem-se, agudo tem uma frequência maior. Lembram disso? E se a frequência é maior, o comprimento de onda é menor, tá certo? Então, vamos lá. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e que a região de frequência das notas emitidas é de aproximadamente entre 20 Hz a 4.000 Hz. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferença no som? Então, o fenômeno ondulatório, é isso que ele quer, tá certo? Possa ser que tenha outra coisa que, né, a gente pensa, mas poderia ser, mas foco no que ele está perguntando, que é o fenômeno ondulatório. Então, vamos lá, aqui a gente tem uma caixa de som, bem feia, mas imaginem, é uma caixa de som, certo? E aqui a gente tem uma pessoa bem mais alta e o nosso músico está atrás dessa pessoa, certo? Então, o que acontece? A onda sonora, ela sai da caixa de som e ela vai ter que contornar o obstáculo. Qual seria o obstáculo? Seria essa pessoa aqui, certo? Só que o que acontece? Quais seriam as notas que chegariam até o nosso músico? Vamos imaginar que a gente está vendo essa cena de cima. Aqui está o caixa de som, aqui está a cabeça da pessoa, né? E aqui é a cabeça do músico. Então, eu precisaria de ondas de comprimento de onda grande. Então, se eu tenho comprimento de onda grande, eu tenho baixa frequência. Se eu tenho baixa frequência, eu tenho sons graves. Então, o que chega até meu músico são sons graves, são sons de frequência baixa, certo? Então, faz total sentido, porque aqui ele diz que perde a nitidez das notas mais agudas. Isso porque as notas mais agudas, a gente tem um comprimento de onda menor. Então, se ele tem um comprimento de onda menor, é como se nem chegasse ao nosso músico, porque lembrem, para ter difração, o tamanho do obstáculo, vamos supor que seja A, ele tem que ser proporcional ao tamanho do nosso comprimento de onda. Então, o que acontece? As notas mais agudas, que no caso tem uma frequência maior e um comprimento de onda menor, elas vão desviar mais, certo? E não vão chegar até o nosso músico. Então, qual é o fenômeno? É a difração, certo? Aqui é uma questão um pouquinho mais pesada, mas a gente consegue. Caso você... Emily, não vou fazer exatas, não vou fazer nada de saúde, só quero humanas, você pode pular essa questão, porque é uma questão que tem um cálculo um pouquinho mais pesado, tá certo? Mas não é difícil, então sente aí e pode observar, tá certo? E é até bom pra gente entender o que é decibel e tudo mais. Segundo a Lei do Silêncio, conjunto de leis federais, estaduais e municipais, ruídos produzidos a partir das 10 da noite, não podem ultrapassar 50 decibéis. Imagine que um fiscal seja chamado para medir o nível de intensidade sonora nas proximidades de um bar, que fica dentro de uma área residencial. A intensidade sonora medida nas proximidades do bar às 23 horas foi de 10 elevado a menos 3, que era para estar elevado, tá? Volts por metros quadrados. Sabendo assim, marque a alternativa correta. Então, aqui a gente vai usar a fórmula da intensidade sonora, que é essa daqui. Do nível de intensidade sonora. Só que como ele fala decibel, eu vou usar essa aqui, que é na escala de 10, tá? Não vou usar essa daqui, não. Só que a intensidade, o limiar de auditibilidade da gente é 10 elevado a menos 12. Não tá aqui, mas ele deu na questão. Eu acho que eu esqueci de colocar, tá bom? Mas ele dá 10 elevado a menos 12. E ele diz que a intensidade que foi ouvida foi 10 elevado a menos 3. Então, vamos fazer nossa continha. Aqui eu coloquei para facilitar, para eu não demorar tanto escrevendo, para vocês. Então, o que a gente faz? A gente vai substituir nessa fórmula. Só que eu preciso que vocês lembrem um pouquinho de log, de algumas propriedades de log, mas nada muito difícil, tá? Então, vai ser 10 vezes o log
da intensidade que ele me deu, que foi 10 elevado a menos 3, certo? Sobre a nossa intensidade inicial, que é quando a gente começa a escutar, que no caso vai ser 10 elevado a menos 12. Só que na propriedade de log, o que é que acontece? Quando a gente tem uma divisão, a gente transforma em uma subtração. Então aqui eu vou botar 10, repito, meu 10, tá? Vezes eu vou abrir um parênteses e eu vou colocar log de 10 elevado a menos 3 menos o log de 10 elevado a menos 12, certo? Então, essa questão é difícil. Na verdade, ela é uma questão de aplicação de fórmula, só que ela envolve um artifício matemático de log, né? Que é uma coisa que o pessoal, assim, a maioria não gosta, mas é facinho, porque, exemplo, aqui a gente usa a propriedade de log. A gente tem uma divisão, o que é que a gente faz? A gente transforma numa subtração. E o que acontece? Quando eu tenho um expoente, eu passo para frente do meu log. Também é outra propriedade. Mesma coisa eu vou fazer aqui, certo? Então, vai ser 10 vezes, abro meu parênteses de novo, menos 3 vezes log de 10, certo? Repito esse menos daqui no meio, né? Menos, no caso, menos 12. Então, menos 12 dá mais. Lembre, menos com menos dá mais. 12 vezes log de 10. Então, certo? E fecha nosso parênteses. Só que o que acontece? Lembrem, log é um artifício matemático. Então, aqui é como se, quando não tem nada na base, é como se fosse 10. É como se fosse, não, é 10. E aqui, no caso, é o log de 10. Então, log de 10 na base 10 é 1. Isso é porque o log... Vou dar aqui outro exemplo. Vamos supor que seja log de 100 na base 10. Então, o que a gente faz? Qual seria o número elevado a outro que daria 100, no caso? 10 elevado a quanto daria 100? Aqui a gente bota um x. Seria assim, ó, 10 elevado a x tem que ser igual a 100. Então, 100 igual a 10 elevado a x. 100, no caso, é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Aqui a gente já, assim, já sabe, né? Já mata. Então, nosso xzinho aqui vai ser igual a 2. Por isso que log de 10 na base 10 é 1, porque 10 elevado a 1 é 10, tá? Então, aqui eu tenho um log de 10, né? Eu vou substituir por 1. Tanto esse quanto esse aqui. Então, acaba ficando fácil. Vai ser 10 vezes menos 3 mais 12. Então, o difícil dessa questão, no caso, é a matemática, porque a física, no caso, seria só você saber a equação, né? Então, menos 3 mais 12 dá 9. Então, 10 vezes 9 dá 90. 90 o quê? 90 decibéis, certo? Então, é uma questão um pouco mais puxada, mas é mais aplicação de fórmula e tem que saber trabalhar com log, né? Então, vamos lá. O bar não foi autuado, pois o nível da intensidade sonora medido foi de 40 decibéis. Não. Vamos procurar aqui para não perder tempo. 90 decibéis. O bar foi autuado, pois o nível de intensidade sonora medido foi de 90 decibéis. Certíssimo. Então, vamos lá. Na câmara de cozimento de um forno de micro-ondas, a flutuação do campo elétrico é adequada para o aquecimento da água. Esse tipo de forno utiliza micro-ondas com frequência de 2,45 GHz. Para alterar a orientação das moléculas de água bilhões de vezes a cada segundo. Essa foi a frequência escolhida porque ela não é usada em comunicações e também porque dá às moléculas de água o tempo necessário para completar uma rotação. Dessa forma, um forno de micro-ondas funciona através do processo de ressonância, transferindo energia para os alimentos, porque a molécula de água, ao se agitar, ela eleva a temperatura, né? Lembre que a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas.
mas isso é assunto de química. Mas vamos lá. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no meio é de cerca de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá vendo aqui a notação científica? Qual é aproximadamente o comprimento de onda do micro-ondas presente no forno em centímetros? Meu Deus, isso é muito importante. Quando ele der uma unidade assim diferente, grifem, marquem de batom. Então, é bem importante, tá? O que acontece? A gente tem que saber que giga é 10 elevado a 9, certo? Então, aqui eu vou anotar todos os nossos dados. A gente tem que a velocidade é igual a 3 vezes 10 elevado a oitava, certo? Metros por segundo. Só que ele também diz que a frequência é igual a 2,45 GHz. Lembrem, giga é 10 elevado a nona, certo? Eu vou dar uma tabelinha para vocês com giga, mega, que geralmente cai na prova, tá bom? Vezes 10 elevado a 9. E ele quer meu comprimento de onda em centímetros. O que eu posso fazer? Para eu não esquecer, eu posso transformar logo isso aqui de metros por segundo para centímetros por segundo. Como eu faço? Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, certo? Então, basta que eu multiplique esse número por 100, tá bom? Então, é como se fosse 100 vezes 3 vai dar 300, né? Só que lembram lá da nossa notação científica? Eu vou andar com a vírgula. Quando eu ando com a vírgula, eu vou aumentar o nosso expoente. Então, a vírgula tá aqui, eu vou andar com ela até aqui. Vou andar até o 30. Vocês vão entender por quê. Isso tudo é para facilitar o cálculo. Então, vai ser 30 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Eu andei com a vírgula e aumentei uma unidade ao nosso expoente. Isso porque, quando a gente for fazer a conta na hora da prova, que é V igual a lambda F, que é a equação fundamental da onda, o que a gente vai fazer? Eu mantive em 10 elevado a 9 para ficar semelhante à da frequência, para facilitar na hora da nossa conta, porque ele quer o comprimento de onda, certo? Então, a frequência vai passar para cá, dividindo. Então, vai ser a velocidade dividida pela frequência, certo? Vai ser igual ao nosso comprimento de onda. Então, a nossa velocidade a gente sabe que é 30 vezes 10 elevado a 9. E a nossa frequência é 2,45 vezes 10 elevado a 9. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode cortar 10 elevado a 9 com 10 elevado a 9, entendeu? Fica mais fácil. Então, aqui a gente só faz 30 dividido por 2,45. Eu posso cortar aqui esse 10 elevado a 9 dos dois. E 30 dividido por 2,45 dá 12,2 em um monte de quebradinho. Só que como ele diz aproximado, então a gente vai botar 12,2, né? Que é o que tem aqui na nossa letra D, tá bom? Quando ele diz aproximado, não precisa vocês fazerem a divisão toda certinha, podem ir realmente aproximando, porque podem ver, quando ele diz assim, aproximadamente, olha como os números são diferentes um do outro. No caso, esse aqui tem a diferença de vírgula, né? Que é no caso de você esquecer de converter, tá bom? Que aqui é em centímetros, né? Eu aposto que se a gente tivesse esquecido de converter logo, daria esse daqui, tá bom? Então, vamos lá. Em altos fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 graus Celsius são mensuradas por meio de pirômetros ópticos. Esses dispositivos apresentam a vantagem de medir a temperatura de um objeto aquecido sem necessidade de contato. Dentro de um pirômetro óptico, um filamento metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica até que sua cor seja a mesma que a do objeto aquecido em uma observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é idêntica à do objeto aquecido em observação. Então, vamos lá. A propriedade da radiação eletromagnética, que é a propriedade avaliada nesse processo lembrem, a cor tem a ver com a frequência. Aqui a gente tem uma parte do nosso espectro eletromagnético, que é a parte que corresponde à luz visível. Então, vocês podem ver que cada cor tem uma frequência. Então, o que acontece?
eu não posso medir a temperatura por contato. Então, como é que a gente faz? Eu vou aquecer um filamento metálico até que a cor que esse filamento atingir seja a mesma. Então, a cor tem a ver com a nossa frequência. Então, é como se esse filamento tivesse a mesma frequência do que eu estou medindo. Esse é o princípio de funcionamento do pirômetro óptico. Então, qual a propriedade? Frequência. Coerência, nada a ver. Então, frequência, letra C, tá bom? Essa questão é muito boa. Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos de onda, lambda, muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L, que representa de forma simplificada uma flauta em que estão representados, em A, o primeiro harmônico de uma nota musical, comprimento de onda A, em B, seu segundo harmônico, comprimento de onda B, e em C, o seu terceiro harmônico, comprimento de onda C. No caso, seria lambda C, né? Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento da onda da oscilação que forma o próximo harmônico? A gente pode resolver isso aqui de duas formas. Vamos supor que na hora você esqueceu a fórmula. Não tem problema nenhum. Lembrem, a fórmula é só uma relação. A fórmula é para simplificar a nossa vida. Sei que a gente passa muito tempo, né, tendo uma relação muito difícil com as fórmulas que a gente encontra no nosso caminho. Mas as fórmulas são para simplificar, porque elas sintetizam relações, tá bom? Mas estamos lá na hora e esquecemos a fórmula, não tem problema. Você lembra que é um tubo sonoro aberto, certo? O harmônico, no caso as barriguinhas, então vamos lá. Tenho aqui o primeiro harmônico, o segundo, o terceiro. Aqui eu tenho uma, duas, então o nosso próximo serão 3 barriguinhas, certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer um bom desenho aqui pra vocês. 1, 2, 3. Vamos ver se ficou bom, né? 1, ficou demais. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Não, borracha. Seria no... Ai, apaga tudo. Calma, eu vou tentar desenhar melhor. Então, preciso de 3 barriguinhas. Com certeza na hora vocês vão fazer mais rápido, porque vocês, né, não sou eu e não estão com essa caneta horrível aqui. 2, 3, pronto, agora. Aqui a gente tem esse tubo. Tá bem feio, mas não estamos atrás de beleza. Certo? Então eu tenho 1, 2, 3 barriguinhas, tá certo. Aqui tem uma, aqui tem 2, que eu não tenho nenhuma, né? Então, o nosso próximo harmônico teria 3, certo? Então, o que acontece? A gente sabe que isso aqui é meio comprimento de onda. Então, eu tenho meio, meio, meio. Aqui seria um quarto, mais um quarto daria mais um meio. Então, se você jogar essa barriguinha pra cá, a gente consegue completar aqui, né? Então, daria como se fossem 4 meios comprimento de onda. Imaginem assim. Imaginem não, é assim. Então, aqui eu tenho um L. Como é que eu faço? Esse L, ele vai ser igual a 2 comprimentos de onda. Porque eu tenho 4 barriguinhas. Cada 2 barriguinhas eu tenho um comprimento de onda. Então, 2 lambdas, certo? Só que ele quer, em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico. Então, eu vou isolar meu lambda. Meu lambda vai ser igual a L sobre 2, que é a nossa letra C. Bem fácil, né? Desculpem ter complicado na hora desse desenho feio. Mas é isso. Vocês também poderiam fazer com a fórmula do tubo aberto. Vocês lembram que a fórmula do tubo aberto é lambda igual a 2L sobre N, e N é o número do harmônico. Então, seria, no caso, seria meu terceiro ou quarto harmônico, né? No caso aqui eu colocaria 4 e eu faria o jogo, né, para poder encontrar nosso lambda em função de L. Então, seria assim, lambda igual a 2L sobre 4. Eu simplifico 2 com 4. Isso aqui seria pela fórmula, tá bom, gente? Simplifico 2 com 4, né, eu divido os 2 por 2. 2 por 2 dá 1, então aqui ficaria L. E 4 por 2 dá 2, então daria a mesma coisa, obviamente, né? O lambda seria igual a L sobre 2, certo?
Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito do controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência D. Então, aqui a gente vê que é importante sim saber, né, o espectro eletromagnético, mas é importante a gente saber também que o corpo humano, a gente emite radiação. Só que você não vê uma pessoa brilhando, né? Então, a gente emite radiação na esfera do infravermelho, porque o nosso corpo, ele tem uma temperatura, então ele emite essa radiação no espectro do infravermelho. Então, aqui, exemplo, a gente tem uma fotografia térmica do corpo, né? Óbvio que quando a gente olha para a pessoa, a gente não vê isso. Mas aqui seria aquela mesma ideia do pirômetro óptico, tá vendo? Cada cor correspondendo a uma temperatura, mas isso aqui é uma leitura feita por um equipamento. Mas a energia, né, que a gente está emitindo é na faixa do infravermelho. Aqui também é uma casa, a gente vê que essa região está mais aquecida. Então, aqui ele pergunta, a radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência do infravermelho. Infravermelho tem muito a ver com calor, né? Lembrem que ele está abaixo do vermelho no espectro eletromagnético. Então, vamos lá. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distância no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos, e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por no mínimo 0,1 segundo. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o eco do som emitido? Eu sei que eu já fiz essa questão lá na aula de acústica, mas caso você não tenha visto, então acompanhe aqui comigo. O que acontece? Ele me deu a velocidade, sei que a velocidade é de 340 metros por segundo. Ele também me deu o tempo, que no caso é 0,1 segundo, então eu preciso que vocês lembrem lá da fórmula de velocidade média, que no caso é meu espaço sobre o meu tempo, lembram disso? Lá da cinemática, né? Com Yasmin. Então, o que acontece? Nossa velocidade é 340, o espaço ele quer. E o tempo é 0,1 segundo. Só que aqui eu preciso que vocês tenham um pouco de cuidado. Por quê? Vamos primeiro fazer essa continha, né? Dividido por 0,1. Então, esse 0,1 vai passar para cá multiplicando. Seria a mesma coisa de eu andar com a vírgula, né? Então, vai dar 34, certo? Vai ser igual à minha distância. Aí você vai marcar 34? Não. Por quê? Imaginem, aqui tá uma pessoa e ela vai falar alguma palavra, certo? O som tem que ir e voltar nesse intervalo de tempo. Então, ela percorre a distância 2 vezes. Aqui tá um anteparo, tá bom? Então, no caso, esse 34 é o total, é indo e voltando. Então, no caso, a distância vai ser 34 sobre 2. Porque eu quero a metade, né? Eu quero a distância. Isso aqui vai ser igual a 17. Então, é letra A. Isso aqui é a distância mínima, tá certo? Que é o que ele pergunta. Fiz ela de novo porque tem que ter esse cuidado em relação à distância, porque quando a gente faz aqui dá duplicado.